Olá pessoal, eu sou o professor Júlio Vieira. Essa é a nossa videoaula sobre as obras literárias indicadas para a segunda etapa do PAES 2024 da Unimontes, a Universidade Estadual de Montes Claros. As obras indicadas são o romance Quincas Borba, de Machado de Assis, outro romance, Maria do Zá, de Lindolfo Rocha, e a canção Epitáfio, de Sérgio Brito, dos Titãs, que foi lançada pelo próprio grupo Titãs. Tá? A gente vai analisar cada uma por sua vez e depois falar um pouquinho das três juntas. Certo? Então, primeiro, até cronologicamente, vem o Quincas Borba, de Machado de Assis, que é de 1891. Falar de Machado de Assis é até dispensável, porque Machado de Assis é conhecido como um dos maiores escritores da história da literatura brasileira, né? Então, dispensa apresentações, mas ele foi jornalista, contista, romancista, foi o maior em tudo que ele fez, é o maior ícone do realismo brasileiro. E dentro do realismo nós vemos uma questão muito importante, que é a crítica de costumes, certo? Uma crítica feita à vida burguesa na sociedade brasileira, certo? A partir de reflexões a partir muito de reflexões irônicas sobre esse modo de vida da sociedade brasileira. Quincas Borba é um exemplar disso. É um livro carregado de ironia, né? Que vai se iniciar já no primeiro capítulo com uma reflexão de Rubião, o personagem protagonista da narrativa. Tá? Eu vou ler aqui esse primeiro capítulo, bem curtinho. Rubião fitava a enseada. Eram 8 horas da manhã. Quem o visse, com os polegares metidos no cordão de chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Mas, em verdade, vos digo que pensava em outra coisa. Cortejava o passado com o presente. Cotejava. Cotejava o passado com o presente, que era, há um ano, professor, que é agora capitalista. Olha para si, para as chinelas, umas chinelas de Tunis que lhe deu recente amigo, Cristiano Palha, para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se Mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou. Ambos morreram, e aqui está tudo comigo, de modo que o que parecia uma desgraça. Então, nesse primeiro capítulo já aparece uma oposição que se cria entre um trabalhador, né, professor, o Rubião originalmente era professor, e atualmente ele é capitalista. Mas o dinheiro lhe chega da mesma maneira que chegou a Quincas Borba, né, que é por uma herança, ou seja, não é um dinheiro que é fruto do seu próprio trabalho. Logo depois há uma reflexão metalinguística em que o narrador vai dizer que, se você quer conhecer quem é o Quincas Borba, que se vá ao romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque o personagem é apresentado primeiramente naquele romance, né? Lá ele aparece pobre no início da narrativa, e depois ele aparece já um capitalista, um filósofo, ou pretensamente filósofo, que herdou uma fortuna de uma tia e, a partir daí, passou a se dedicar a viver essa filosofia que é o humanitismo. E toda a obra Quincas Borba, toda a narrativa de Quincas Borba, parece desenvolver esse conceito do humanitismo, que é demonstrado por essa alegoria que o próprio Quincas Borba apresenta no início da narrativa. Vou ler. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e 2 tribos famintas.
As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, neste caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Então, o romance, o enredo do romance parece desenvolver isso, essa ideia de que recolhem-se os despojos, ou seja, que ao se aniquilar uma vida, ao se aniquilar um ser, os despojos permanecerão e serão usufruídos por outro, e assim se equilibra a existência, né? Voltando aqui, eu acabei passando sem querer. Então, a narrativa conta a história de Rubião, que era um professor que conhece um sujeito recém-rico, que é o Quincas Borba, e pretende casar a própria irmã com esse sujeito. A irmã, noiva de Quincas Borba, infelizmente morre, né? O Rubião fica sendo um cuidador do Quincas Borba, enquanto esse está definhando por uma doença. Morto Quincas Borba, Rubião herda a fortuna com a condição de que cuidaria do cachorro do personagem original, que também é denominado Quincas Borba. Ou seja, ele pode usufruir da fortuna desde que cuide do cão, né? E ele passa a viver como capitalista. Aparecem outros aproveitadores, que são principalmente o casal Cristiano Palha e Sofia Palha. O Rubião desenvolve um interesse pela Sofia Palha, que deve alimentar esse interesse para que eles possam usufruir melhor dessa fortuna. O Rubião termina a narrativa, isso num resumo bem rústico, bem breve. O Rubião termina a narrativa louco. O cachorro morre também em condição de abandono, mas o casal Cristiano e Sofia Palha acabam por aproveitar os despojos, ou seja, eles ficam ricos com a fortuna do Rubião. Então, ao vencedor as batatas. Morre Quincas Borba, Rubião desfruta de sua fortuna, morre Rubião, Cristiano e Sofia Palha desfrutam de sua fortuna. Um aproveita dos despojos do outro, certo? O segundo romance é o romance Maria do Zá, de Lindolfo Rocha, que é de 1910. Lindolfo Rocha é um escritor mineiro de Grão-Mogol, e que nasceu em Grão-Mogol e morreu em Jequié, na Bahia. Eu não costumo destacar traços da biografia do autor, mas nesse caso é interessante notar que geograficamente a vida de Lindolfo Rocha segue o traçado, segue o percurso que os personagens da narrativa Maria do Zá também seguem, né? Que é sair da região do Sertão Mineiro, do norte de Minas, para a Bahia, certo? Para a região da Chapada Diamantina. No enredo, nós temos duas Marias, a história de duas Marias, né? Eu chamei de Histórias Cruzadas no Sertão, porque o enredo vai contar a história dessas duas mulheres e como a história dessas duas mulheres é atravessada pelo mesmo destino, certo? Um dos personagens principais, que compõe uma espécie de triângulo amoroso com essas duas Marias, é o Ricardo. O Ricardo é um tropeiro que, ao pousar numa fazenda, né, em decadência no sertão mineiro, em 1960, sofrendo os efeitos ainda da seca de 1859, né, sofrendo ainda os efeitos dessa seca muito dura,
essa propriedade está em decadência, e ele fica ali pousado com uma família, né, que é a família de uma moça chamada Maria Alves. Ele acaba, por oferta do pai da família, do chefe da família, comprando essa menina, então com 18 anos, em troca de uma cuia de sal. E ele, benevolente, diz que não está comprando porque ela ficará ali vivendo com sua família e, enfim, né? Vida que segue. Ricardo, decepcionado com a vida de tropeiro, vislumbrando melhores condições, né? Vai se entregar ao garimpo, tá? Já na região da Chapada Diamantina. A Maria Alves, filha desse casal que foi vendida, fica órfã em função, inclusive, do próprio sal que o Ricardo vendeu, porque os pais comem o sal e o sal provoca um efeito deletério na saúde desse casal mais idoso, e eles morrem. A Maria vai com uma protetora também para a Bahia, né? E lá ela vai morar na mesma rua que uma, como o romance diz, mundana, que é conhecida por Maria Duzá. Maria Duzá é um apelido que ela recebe por causa de um trejeito que ela tem, uma coisa que ela fala, que ela tem de falar que aí que está o ahaha. Então ela ficou famosa por essa frase e por esse bordão, né? E ela ficou conhecida como Maria Duzá, adotou esse Duzá como sobrenome e era uma cortesã muito bem sucedida, muito rica ali, né? As pessoas se espantam pela semelhança entre a Mariazinha e a Maria Duzá, né? Inclusive o Ricardo, que por coincidência estava nessa mesma povoação, vê a Maria Duzá, pensa que ela é a Mariazinha, vai falar com ela, é aparentemente desprezado, porque acontece um mal entendido, né? Ele pensa que ela é a Mariazinha, a Duzá diz, olha, não te conheço, você está me confundindo com outra pessoa. Ele pensa que ela está desprezando, e isso gera um atrito entre eles, né? Só que a Duzá percebe que existe ali um sujeito procurando seu amor perdido, né? Isso a leva a refletir sobre a vida que ela leva e sobre as coisas que ela... sobre o seu modo de vida, e ela acaba tomando a resolução de abandonar esse modo de vida. Nesse meio tempo, ela fica sabendo que as pessoas estão confundindo uma outra moça que mora ali naquela mesma rua direita, né, por causa da semelhança entre elas, que só podiam ser irmãs, e porque não é normal parecer tanto. Ela vai conhecer essa moça, se encanta por ela, a toma como sua protegida, né? E a Duzá resolve abandonar a vida de cortesã e também se dedicar ao garimpo. E elas vão garimpar na mesma região em que o Ricardo. Acontece uma série de sortilégios ali que vão levar a Duzá a comprar umas dívidas do Ricardo, toda uma relação de amor e ódio, já que a Duzá desenvolve um sentimento verdadeiro pelo Ricardo, mas acredita que o Ricardo ama a Mariazinha e que, enfim, esse triângulo amoroso ao gosto romântico, certo? A sorte das duas mulheres se separa, tá? Porque a Mariazinha vai para a cidade, para uma festa, acaba encontrando um marido que inclusive era da convivência anterior da Maria Duzá. Esse marido é assassinado, ela fica lá sozinha, assume a identidade da Maria Duzá. Então vai-se de Mariazinha, a moça inocente que foi vendida pelos pais, até uma nova Maria Duzá, que ela vai levar a vida de cortesã, uma vida desregrada,
enquanto a Maria do Zá é salva pelo amor, né? Primeiro pelo amor de Mariazinha, depois pelo amor de Ricardo, com quem ela se casa, e ela recebe a notícia de que a irmã está à beira da morte. Então, quer dizer que há duas transformações, né? É como se essas histórias se encontrassem numa encruzilhada, né? A Maria do Zá, uma cortesã, a Mariazinha, uma moça inocente. A Maria do Zá encontra a Mariazinha, Mariazinha se torna Maria do Zá, e Maria do Zá é redimida pelo amor, né? Então, é basicamente este o romance, certo? O que a gente percebe aí? O romance, ele é cronologicamente pré-modernista. Sendo cronologicamente pré-modernista, a gente percebe nele que ele já tem alguns rompimentos com a estética realista naturalista, sem ser ainda um romance modernista. Isso traz, por exemplo, uma linguagem um pouco mais próxima da linguagem usual, certo? Principalmente na fala dos personagens, mas a linguagem do narrador também não é uma linguagem extremamente rebuscada. E tem traços de um realismo regionalista, que seria, para compararmos com uma obra clássica do realismo regionalista, seria algo como seria mais ou menos como o regionalismo representado em Luzia Homem, de Domingos Olímpio, que é uma obra que vai representar toda a questão do sofrimento provocado pela seca, vai representar a região da Chapada Diamantina com toda a efervescência social que essa riqueza provocada pelos diamantes gera, certo? E tem a questão do moralismo romântico, já que a do Zá originalmente é representada como uma mundana, indigna do amor, numa espécie de Lucília de José de Alencar, por exemplo. Tá? Só que há a redenção por esse amor. E isso é um resquício de romantismo nessa obra. Certo? E por último, trataremos do Epitáfio, que é a canção de Sérgio Brito dos Titãs, que foi lançada em 2001 no álbum chamado A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana. Vamos ler a letra e aí fazer algumas reflexões sobre ela. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O refrão é: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, o acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é, a cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. E volta ao refrão: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Epitáfio é uma espécie de poema póstumo, né? Também é o que se escreve na lápide de uma sepultura. Então, quando o sujeito chama esse poema de epitáfio, a gente percebe que o eu lírico, uma pessoa ao fim de sua existência, faz uma reflexão sobre a sua vida e conclui que viveu errado, porque queria ter amado mais, chorado mais, visto o sol nascer, arriscado, errado, enfim, né? Uma pessoa que queria se entregar mais aos seus desejos, viver com menos compromisso, viver com mais intensidade. E, ao mesmo tempo, na segunda parte da canção, uma pessoa que pretendia viver com mais suavidade, né? Com mais leveza e ter complicado menos, trabalhado menos. Né? Ou seja, é um sujeito que, ao final da vida, tem uma certa melancolia sobre ter vivido errado. Como essas três obras, então, se relacionam? Né? Vocês viram que em Quincas Borba, nós temos o sujeito, o Rubião, que acredita que está vivendo
o resultado de uma grande sorte quando vive da fortuna que herdou de Quincas Borba, né? Quando, na verdade, essa fortuna lhe é transitória, porque depois ele vai enlouquecer e vai ser explorado por Cristiano e Sofia Palha, né? Em Maria do Zá há essa mesma transitoriedade, né? Não há mal que dure para sempre, ou bem que dure para sempre, porque as duas personagens, né, esse duplo dessa Maria, elas têm uma transformação da sua situação, né? A Mariazinha vira Maria do Zá, a cortesã, e a Maria do Zá original se torna a Maria Emerentina, casada, feliz com o Ricardo, né? Redimida pelo amor. Então nós temos trajetórias de vida, reflexões sobre trajetórias de vida, certo? Essa é a conexão entre as três obras. É isso. Obrigado pela atenção. Até a próxima.